prezados formandos e prezadas formandas, vamos hoje continuar a nossa disciplina de Metodologia de Investigação em Psicologia Positiva, parte 3, apresentando para vocês a quinta videoaula, cujo tema é a comunicação do conhecimento em eventos científicos. A comunicação do conhecimento em eventos científicos é de extrema importância, como nós já vimos na aula passada, e continuaremos a observar nas próximas videoaulas. E, inclusive, ao longo do curso de vocês, de uma forma ainda muito especial, lá no final, quando vocês estiverem engajados no trabalho final. A comunicação científica, ela normalmente é feita, né, é realizada, é implementada em duas modalidades. A primeira modalidade é a chamada comunicação oral. Significa, então, que os conhecimentos científicos, vale aqui dizer que são conhecimentos produzidos pela investigação científica, enquanto outros tipos de conhecimentos são produzidos por outras formas, né? Por outros empreendimentos. A comunicação oral pode, então, ocorrer em formatos diversos. Por exemplo, seminários, não é? Palestras, conferências, workshop, briefing, apresentações em congressos na forma de fórum, tema livre, mesa redonda, painel, curso, etc. Ainda na forma de pôster, e ainda na forma da chamada comunicação oral, que é uma forma específica, e outras formas. Vamos a seguir, depois de falarmos da comunicação escrita, apresentar exemplos, de formatos de comunicação oral e da comunicação escrita também. O processo da comunicação escrita ocorre, como um processo longo, difícil, como eu já frisei na aula passada, mas é necessário. Então, a publicação e a comunicação formal objetiva de trabalhos científicos é um assunto que vou apresentar, dando como exemplo específico da publicação formal o artigo científico, que é o que nos interessa, na verdade, que é o que interessa de forma especial às universidades como um todo. A comunicação oral, na forma de congresso, caracteriza-se pelo seguinte: pode ser comunicação regional, tanto em contexto de regiões, pode ser no âmbito nacional, quando envolve todo um país, e até internacional. O caráter da comunicação oral é técnico ou científico, dependendo, portanto, do assunto, né? A duração da comunicação oral, segundo os autores, é de apenas alguns dias. Há várias ações envolvem a comunicação oral, conferências, né? Vocês já ouviram falar, evidentemente, conferências, né? Mesas redondas, simpósios, comissões de debate, sessões de apresentação de trabalhos nas comunicações orais em pôsteres, minicursos, etc. Né? Quem são as entidades que organizam, não é, a comunicação oral? Né? São entidades várias, né? Vamos dar aqui um exemplo das chamadas associações, né, científicas ou sociedades científicas, né? Essas são as entidades que, em geral, organizam a comunicação oral e portanto, a organização da comunicação oral se dá naquilo que os autores chamam de guarda-chuva, naquele formato genérico, que depois, então, abrange, absorve, envolve diversos eixos temáticos complementares da comunicação oral na forma de congresso. A semana, chamada Semana Científica, é também importante. Normalmente, nas universidades, as semanas científicas são atividades científicas, né, apresentação de trabalhos que envolvem cursos diversos dentro de uma determinada unidade orgânica, que pode ser uma faculdade ou pode ser um instituto, dentro da universidade. A semana, chamada Semana Acadêmica,
Normalmente portanto, é um evento, não é? Que tem as mesmas características de um congresso, né? E é também organizado por entidades que representam uma determinada categoria. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Psicologia pode, não é, promover atividades nas diversas universidades dentro do curso de psicologia. A duração do evento semana é normalmente uma semana inteira, daí o nome de semana. Briefing é uma outra modalidade, é uma exposição oral que um profissional de renome, normalmente é um profissional conhecido, um profissional consolidado cientificamente na academia, não é? Então, ele é o responsável por essa apresentação para a plateia, que é constituída por participantes que possuem um conhecimento prévio a respeito do assunto, não é? Então, o objetivo é debater um assunto conhecido previamente, não é? E é visto como um produto informativo, mais focado que normalmente acompanha uma conferência. É mais focado do que normalmente aquilo que acontece numa conferência. Ele é mais pontual, vamos dizer assim. Há dois tipos de briefing: o briefing introdutório e o briefing avançado. O briefing introdutório caracteriza-se por um evento em que há fornecimento de informação necessária para acompanhar as discussões desenvolvidas em uma conferência. Então, como o nome está dizendo, é introdutório, né? Portanto, é uma sessão em que um determinado assunto é debatido, mas de caráter propedêutico para ser, portanto, desenvolvido numa conferência, que é um evento de âmbito mais amplo. O briefing avançado caracteriza-se como aprofundamento, então, de um determinado assunto que foi objeto de discussão em uma conferência. O fórum clínico é um evento técnico para, normalmente, conscientização sobre problemas ou alternativas já traçadas para a solução desses problemas e pode envolver especialistas e não especialistas propriamente no que diz respeito ao conhecimento do assunto, né? O Fórum Científico, que nos interessa aqui, é um evento científico que é realizado para engajar, né, um público sobre algum problema, para, portanto, promover o interesse do público sobre um determinado problema. No fórum científico, há mediadores, cujo papel, cuja ação é incitar, tanto é induzir, né? É incutir nos participantes manifestação de opiniões diferentes, portanto, é debate, não é? Isso significa que tanto os participantes são instigados a debaterem, né, sobre um assunto para que assim possa haver novas ideias e possa haver sugestões para contornar as divergências, possíveis divergências que acontecem no debate, na discussão, amenizar ou até mesmo solucionar um determinado problema de ordem conceitual ou metodológico numa determinada área de conhecimento. Tema livre é um outro evento em que o conteúdo de investigação é livre, como diz o nome. Aqui gostaria de chamar a atenção para o formato de um tema livre, que é muito, muito parecido com o formato de um artigo científico. Num tema livre, neste evento em que um tema determinado é discutido, há uma parte inicial, chamada introdução, há uma parte seguinte, chamada da parte em que se apresenta o material e os métodos. Estamos falando aqui, portanto, de uma pesquisa que foi realizada, então apresenta-se o material utilizado, os equipamentos utilizados e a metodologia traçada, todos os procedimentos metodológicos que foram realizados para o alcance de um determinado objetivo proposto. Há uma terceira parte, que constitui-se dos resultados da investigação conduzida e a parte da discussão dos resultados
da investigação conduzida. Mas aqui queria chamar a atenção que o tema livre é um evento muito pontual, é um evento de curta duração temporal, é um evento breve, né? Não é como um congresso necessariamente, ou como uma semana científica, ou como uma mesa redonda, inclusive. A mesa redonda é, bom, se chama mesa redonda porque inicialmente as pessoas ficavam sentadas, portanto, em volta de uma mesa, na mesa redonda, para que pudessem ter, digamos, uma visão muito clara de todos os participantes, né? Daí a mesa chamada mesa redonda. É um evento que é preparado e desenhado e realizado por um coordenador, né, do evento, tá, que é um moderador. Então, em todas as mesas redondas há um moderador que orienta a discussão que se quer em todos os eventos científicos, né, de comunicação científica, há necessariamente uma discussão, há necessariamente debate, para se manter dentro do tema principal. Ou seja, o moderador tem um papel crucial, muitas vezes ingrato, de evitar que haja distorções, que haja, portanto, fuga daquilo que é essencial, né? Que haja, portanto, divagações desnecessárias, que haja ultrapassagem do tempo. É um papel muito ingrato. Eu já participei como moderador de mesas redondas e eu confesso a vocês, formados e formadas, que é ingrato esse papel porque o tempo é curto, o tempo que cada apresentador tem é determinado, não se pode dar um tempo maior a um apresentador em relação ao outro, né? Todos sabem previamente que eles têm um tempo curto e determinado, eles têm que respeitar esse tempo. Nem todos respeitam, e aí daí o fato de ser do papel do moderador ser um papel tanto ingrato, porque ele tem a tarefa ingrata, muitas vezes não compreendida, de ser rígido com relação à obediência do tempo. Os participantes geralmente são especialistas, não é? As mesas redondas não são conduzidas e não são, portanto, não tem como público-alvo pessoas que estão iniciando na carreira científica, são pessoas que já têm experiência, né? São especialistas, são experts, portanto, no assunto. Então, uma mesa redonda não pode ser desenvolvida por pessoas iniciantes. Esse não é o objetivo. Pessoas iniciantes participam dos chamados seminários, certo? Embora os seminários também envolvam participantes já com um certo grau de conhecimento científico. Como é que ocorre uma mesa redonda? Os participantes apresentam os seus pontos de vista sobre o tema, certo? Dentro de um tempo limite, como eu disse, há sempre um tempo limite para a exposição do tema. Após as exposições, os participantes debatem entre si, né, os vários pontos de suas apresentações, de suas teses. Pode haver a participação da audiência na forma de perguntas? Pode, porque nem sempre as mesas redondas permitem que o público participe. Quando é possível, quando há essa permissão, então há participação. O êxito, né, o sucesso da mesa redonda depende do coordenador, porque sobre ele recai o papel principal de não só moderar a apresentação dos temas, moderar a discussão, conduzir todo o processo e, inclusive, ele tem que ter a sensibilidade de fazer uma síntese do conteúdo que cada apresentador faz e de ligar os conteúdos das apresentações. Então, por isso que o êxito da mesa redonda depende em grande parte dele. E o moderador, então, que é o coordenador, tem a missão de conduzir os trabalhos de forma a atingir os objetivos preconizados. O painel é uma forma de apresentação de trabalhos, é uma forma chamada forma mais econômica, e os alunos de graduação, muitas vezes, são incentivados a começarem, né, a carreira de comunicação científica, né, portanto, de entrarem de iniciar o percurso da comunicação científica via apresentação de painel, porque é um evento mais informal, não é? Neste evento, a apresentação de um determinado assunto, com debates limitados a públicos especialistas, evidentemente, do mesmo tópico, e esses especialistas interagem com perguntas do público, e o controle é exercido por um moderador, né? O painel científico, eu disse que é aconselhável para os
os alunos que estão começando, não necessariamente alunos de graduação, né? Estamos aqui falando de alunos de pós-graduação. Para os alunos de graduação, recomenda-se a apresentação de trabalho científico na forma de pôster, que é o último tipo de trabalho científico, comunicação oral, que eu apresentarei. Então, o controle é sempre exercido por um moderador. Minicursos constituem exemplos também de tipos de comunicação científica oral. Os minicursos podem ser científicos e técnicos, ou técnicos. O formato é o seguinte: há a exposição de conteúdos, né? Ou seja, a parte teórica de determinado assunto, mesclada com atividades práticas. Os minicursos são atividades tanto teórico-práticas, e as atividades práticas elas são típicas das chamadas oficinas, né, de trabalho. Não há minicursos em que não haja, em que não pode deixar de haver em minicursos esta preocupação prática. Portanto, os participantes são orientados no sentido de saírem desse minicurso com alguma experiência prática numa determinada área de conhecimento. Simpósio é um outro tipo de comunicação, comunicação oral. Geralmente, ele é derivado de mesas redondas. Portanto, vejam que as mesas redondas têm esse papel, né, de, a partir delas, haver um evento mais amplo, que é o simpósio. Caracteriza-se pela reunião de apresentação de trabalhos de um determinado grupo científico, técnico ou artístico, né, num tempo específico de pesquisa, num campo, desculpe, numa área específica de pesquisa, dentro de um determinado tempo também, evidentemente, com a interação, com a intenção, com o propósito de fomentar debates sobre um campo específico. Fomentar debates sobre um campo científico determinado, caracteriza todos os tipos de comunicação oral. Qual é o âmbito, qual é a abrangência do simpósio? O simpósio é um evento mais específico do que um congresso, por isso é que o simpósio insere-se no congresso, não é? Quando o congresso abrange o simpósio é feito para que, portanto, produza um evento mais amplo, que é o congresso. O propósito do simpósio é debater, com a participação do público ouvinte, determinado assunto, e também há aqui a presença de um moderador para que todo o processo fique sob o controle dele. A conferência é um outro tipo de evento em que há intenção de informar sobre um tema específico, no qual o conferencista é uma autoridade com amplo conhecimento sobre o objeto apresentado. Não se recomenda que um iniciante em pesquisa científica apresente uma conferência. Na verdade, conferências são eventos científicos sob a responsabilidade de autoridades científicas, né? Pesquisadores, investigadores com uma experiência renomada e reconhecida de investigação. Também pode ter um caráter técnico, né? Científico ou artístico. Após a apresentação de um determinado da sua conferência, né? Pode, se ele determinar, o conferencista determinar previamente, pode haver abertura para perguntas e, evidentemente, respostas. Perguntas pelo público. Essas perguntas normalmente são enviadas de forma escrita, tá? Até a mesa onde se encontra o conferencista, a mesa, o púlpito, o local onde estiver, ou então alguém que organiza a conferência pode encarregar-se de inscrever os participantes desejosos de participar por meio de perguntas. As perguntas são, tanto escritas ou gravadas, evidentemente, também podem ser gravadas, ou podem ser apresentadas pelo público no ato, quer dizer, ao final da conferência. Nunca, numa conferência, o público deve, portanto, pedir a palavra, não é, para fazer perguntas ou críticas ou observações, né? Os participantes, numa conferência, podem ser mais de um conferencista.
participantes, quer dizer, os responsáveis, né, pela apresentação do tema, podem envolver um conferencista ou mais de um conferencista. E o moderador também aqui é necessário para controlar todo o evento. O colóquio é um outro evento científico importante. Em Cabo Verde é, sempre constatamos a apresentação de colóquios, não é? Por exemplo, colóquio na área de linguística, né, para discussão do papel da língua crioula, do crioulo cabo-verdiano como língua materna, a necessidade, portanto, dele ter algum estatuto, inclusive aqueles que defendem que o estatuto da língua materna, crioulo, deve ser o estatuto idêntico ao da língua oficial, não é? Muito bem. Então, falar da língua, né, discutir a questão linguística é interessante também de ocorrer neste tipo de evento. Evidentemente que o colóquio é o evento mais informal do que os referidos. É por isso que é chamado colóquio, porque é um evento coloquial, né? Normalmente é um encontro mais fechado, não é muito aberto em relação aos demais, fechado a um grupo de pessoas especializadas que se encontram para debater, não é? Um assunto que mereça esclarecimentos. Por exemplo, especialistas, linguistas, podem debater sobre o Estatuto da Língua Materna, que é o crioulo em Cabo Verde, falando aqui de Cabo Verde. O workshop, que é uma palavra bonita, porque não é da língua portuguesa, mas o workshop é uma oficina. Só que a literatura, infelizmente, né, dá ênfase ao caráter estrangeiro da palavra, né, e usa-se o workshop. Mas o workshop é uma oficina. É um evento em que há apresentações orais, não é, com discussão de um assunto científico, e essas apresentações são depois seguidas, necessariamente, por uma demonstração para que o público inscrito pratique o que foi discutido e assim adquira mais experiência. Por exemplo, se nós queremos discutir um assunto importante na matemática, que é o conceito de número, que é importante para que os alunos aprendam a matemática, né? Matemática básica. O conceito de número é um conceito interessante, não é? Como é que se forma um conceito de número? Então, a workshop, a oficina, é um tipo de evento científico que se adequa muito bem para esse tipo de propósito, né? E então, não só a preocupação em discutir teoricamente o conceito de número, mas inclusive em praticar, né, exercícios práticos para que os alunos entendam, né, de fato o que é conceito de número. Como é que se pode chegar a conceber número? O que é que está envolvido? Quais são as dimensões? Quais são portanto, as variáveis, né, relevantes que devem ser consideradas para a formação do conceito de número? Seminário. Já fiz referência a ele. O seminário é um assunto muito, 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 muito utilizado. É um tipo de comunicação oral, comunicação científica oral, muito utilizado nas universidades, principalmente nos anos iniciais dos cursos de graduação. É uma reunião em que há apresentações orais seguidas por discussão. Evidentemente que o formato do seminário é este. Há um tema central, que é dividido em subtemas, né? Então, alguém pode iniciar, né, apresentando um tema central e outros podem apresentar subtemas, não é? Expostos por membros do grupo de estudos. É muito típico dos cursos de graduação em que os alunos aprendem mais do que simplesmente estando expostos à apresentação do professor, e aprendem porque são obrigados a ler a respeito de um tema, né? Fazem a síntese do tema e apresentam esse tema ou tema, subtemas, né? Numa aula, por exemplo, e isso é seguido de discussões. Seminário, por que seminário? Porque a ideia é um evento em que se lançam, né? São lançadas as sementes que vão brotar, né? Sementes, ou seja, ideias
pontos de vistas que depois vão provocar discussões mais aprofundadas a respeito do tema e então vão enriquecer o debate. Daí a ideia de seminário. O controle por um moderador é exigido, é necessário, é esperado. Por exemplo, o professor, não é, na aula pode ser o moderador, né, do seminário. Aí ele pode iniciar, depois ele abre para que grupos de alunos, né, apresentem o seu tema, envolvendo, portanto, cada aluno desse grupo tendo uma parte, né, desse tema. E aí, depois, ele tem o papel de interligar os determinados temas para que os alunos entendam que os temas apresentados, na verdade, eles têm conexão entre si, ou conexões entre si. Os seminários também podem ser parte de um congresso. Ou seja, se eu, como professor de psicologia, quero que meus alunos participem de um congresso anual de psicologia numa determinada área, que a psicologia, como vocês sabem, é uma área científica, uma área de conhecimento, que tem várias modalidades, não é? Várias abordagens. Então, se eu sou um professor de uma determinada abordagem, eu quero que meus alunos participem num congresso, por exemplo, eu preciso prepará-los para isto, e o seminário constitui uma boa forma de preparar os alunos para este evento maior que é o congresso. Como eu disse para vocês no início, o pôster é o evento científico, a comunicação científica mais simples e com a qual os alunos devem, de graduação, inclusive, devem iniciar. No pôster, expõe-se, né, um assunto determinado num cartaz, por isso aqui é pôster, com o resumo. Então, pode ser uma folha grande, não é? De, por exemplo, 2 metros ou 1,5 metros por 1 metro, evidentemente, e o cartaz, né, tem que ter ali todo o assunto da pesquisa envolvido, desde a introdução, metodologia, resultados de discussão. Tudo está lá, está visível, né? Todas as fases da investigação estão representadas de uma forma visível, né, numa folha que é nesse cartaz. Normalmente, os expositores do cartaz, geralmente é um expositor, né? O expositor tem que estar presente, ele não pode deixar o cartaz ali afixado e ir embora, né? O cartaz é para ser visto, mas é para ser também apresentado pelo apresentador, quer dizer, passa aqui a redundância. Não se deve permitir que o apresentador do cartaz fique afastado, ele tem que estar presente, porque se um interessado passar pelo espaço onde há os posters e tiver dúvidas ou quiser debater sobre o assunto, o apresentador tem que estar presente para conduzir esse debate, tirar dúvidas a respeito do que o interessado precisa esclarecer. Normalmente, o expositor de um assunto num pôster também passa por uma arguição de avaliadores da área. O que que acontece? Quando estiver próximo de finalizar o tempo de exposição, o avaliador da área de conhecimento que envolve o assunto do pôster passa por ali e fica avaliando, né? Fica arguindo os apresentadores, né? Os apresentadores. Cada apresentador do pôster tem que estar aí preparado para ele ser arguido, né? Que é uma forma de avaliação, para haver segurança de que ele realmente teve sucesso na apresentação do seu posto. É assim que ele aprende. A palestra, ou ciclo de palestras, também constitui um outro tipo de evento, é similar à conferência, mas menos formal. É uma conversa sobre um tema da área de conhecimento dos interlocutores, não é? A plateia comparece com o objetivo de buscar mais informações sobre o tópico abordado, podendo haver troca de ideias, no qual o público pode interromper o palestrante para fazer perguntas durante a apresentação. Eu não gosto muito que numa palestra eu seja interrompido.
Mas este tipo de evento permite, sim, que haja uma interrupção da palestra, né? Já aconteceu de haver, vejam, aqui a palestra pode ser um evento não científico, pode ser um evento técnico, né? Pode ser um evento até de natureza política, mas aqui estamos dando ênfase à palestra, não sou modalidade científica, tá? Então, como eu dizia, eu não sou muito simpatizante de ser de que o apresentador seja, o palestrante, né, seja interrompido. Ao final, sim, da exposição, perfeitamente, ele pode estar disponível para responder às eventuais perguntas que são colocadas para ele responder. Neste tipo de comunicação científica, pode haver um moderador, no caso de haver mais de um palestrante. Se é um palestrante só convidado naquele dia, naquela ocasião, para o evento, então não há necessidade de um moderador. A exposição, né? A exposição é a apresentação pública de algum produto ou resultado de pesquisa a fim de divulgá-lo mais. Então, ele não é tanto um evento científico denso como uma conferência, uma mesa redonda, uma palestra, ou um seminário. Pode haver diferentes aspectos, não é, envolvidos, como o aspecto cultural, artístico, científico, industrial ou técnico. Tá? Portanto, é um evento científico com essas características. Nós temos aí as referências, temos aí para vocês as referências bibliográficas que deram base para este assunto e vocês receberão essas referências também de uma outra forma, né? Ou seja, as referências estarão disponibilizadas na plataforma para consulta. Na segunda parte desta apresentação, então, é que eu darei ênfase a uma outra modalidade de comunicação, que os autores chamam de comunicação escrita, que é o que nos interessa mais. Não é que as outras modalidades, a modalidade oral não interessa, mas aqui queremos dar ênfase à modalidade escrita porque esta disciplina foi desenhada e implementada, está sendo implementada ainda, com o propósito de conduzir vocês, né, de vocês estarem com os conhecimentos, habilidades, competências para o trabalho final, que eu enfatizo aqui de novo, né, reitero, o que já foi falado antes, o trabalho final que será um trabalho na forma de um artigo científico. Muito bem, qual é? Vamos aqui fazer uma revisitação, né? Revisitação dos aspectos envolvidos no artigo científico. Todo artigo científico tem uma macroestrutura, tá? Muito bem. O propósito principal tanto do artigo, da estrutura do artigo científico, macroestrutura, é sintetizar de forma clara e simples a história científica de uma pesquisa, tá? Ou seja, toda a trajetória que motivou, portanto, que esteve na origem do interesse, né, científico, conduziu e embasou a proposta de um determinado estudo, a escolha do método, que é o caminho para se chegar a um fim, método que vai gerar os procedimentos, né, as estratégias para o alcance dos objetivos e a interpretação dos resultados. É isso que caracteriza a macroestrutura do artigo científico. E aí vem os aspectos envolvidos, né? As partes envolvidas, as seções envolvidas no artigo científico. Para vocês nunca esquecerem, lembre-se dessa sigla, IMRD. Introdução, método, metodologia, resultados, discussão. Esta é, digamos assim, este é o formato, né? Esta é a estrutura, né? Essas são as seções envolvidas num artigo científico. Muito bem, o que é a introdução de um artigo científico? Na introdução de um artigo científico, caros formados e caras formandas, o escritor, né, aquele
que elabora o artigo, ele tem um propósito de fazer uma apresentação breve ao leitor, breve, evidentemente, que dentro de uma quantidade razoável de páginas, né? Apresentação breve ao leitor da história que gerou a pergunta de pesquisa. Muitos chamam de racional. Qual é a racional do problema cuja solução se quer encontrar, né? Portanto, a história, porque vejam bem, como eu disse numa aula anterior, a ciência não surge do nada, né? Não é algo que cai assim, de cima para baixo, não é? Do nada, há uma história, né? Todo o conhecimento científico que temos hoje, ele foi possível obter esse conhecimento graças à produção científica anterior, dos anos anteriores. E nós hoje podemos melhorar um conhecimento que os nossos antepassados tiveram e aqueles que nos vão seguir, não é? Também terão este desafio de melhorar o conhecimento que nós hoje estamos produzindo. Então, essa apresentação breve da história, tá? Que gerou a pergunta, lembre-se, eu disse para vocês, que quando se começa a escrever um artigo, é importante dizer qual é a pergunta motivadora, artigo científico, né? Qual é a pergunta motivadora, pergunta geradora do interesse, né? Pela temática, né? Qual é a pergunta geradora? O que é que se quer responder, né? Tanto, ou seja, eu gosto também de trabalhar com objetivos. Qual é o objetivo que eu quero alcançar, ou que eu quis alcançar? Porque já se fala, aqui estamos falando de um relatório, então estamos falando de uma pesquisa já realizada, mas, muito bem, mas o leitor precisa saber como é que se começou. Então, qual foi a pergunta inicial, né, que foi lançada para ser respondida? Então, além, portanto, deste histórico, né, a introdução contempla uma parte em que se apresenta a literatura pertinente ao tema, portanto, literatura, que estamos falando de obras, de trabalhos realizados a respeito daquele tema. Porque, como eu disse para vocês numa aula desde o início, acho que na primeira videoaula, segunda videoaula, se não me engano, é necessário termos em conta, caros formandos e caras formandas, que o conhecimento científico evolui de tal maneira, inclusive até a divulgação do conhecimento científico hoje feita de forma tão acelerada que dificilmente somos originais. Então, significa que quando nos interessamos por uma temática, muito provavelmente outros já se interessaram por ela e já se debruçaram sobre ela e já trabalharam essa temática. Então, eu preciso tanto verificar quem já discutiu, quem já trabalhou, quem já pesquisou a respeito dessa temática e então preciso inserir esses autores, não preciso inserir, na verdade, um grande número de autores, não é? Num artigo científico pequeno, normalmente recomendamos pelo menos 3 autores, 3 a 5 autores renomados, evidentemente. Então, é preciso que a introdução contemple esta parte que nós chamamos de literatura pertinente. Agora, qual é a estrutura da introdução? Na introdução, parte-se daquilo que é conhecido ou consagrado sobre o tema, como já disse, não é? E segue-se para aquilo que ainda não se sabe, aquilo que se pretende estudar, né? Também há o compromisso de explicitar o caráter inovador da pesquisa. Evidentemente, como eu disse, dificilmente nós somos inéditos, mas nenhuma pesquisa científica é interessante se não trouxer algo de novo. Então, temos que explicitar na introdução, justificar a necessidade de nós enfrentarmos a pesquisa e o que justifica, um dos aspectos que justifica essa necessidade é porque nós queremos responder a uma pergunta que ninguém respondeu antes. Portanto, temos algo novo a dizer, né? As lacunas que nós queremos preencher, lacunas que pesquisadores outros antes de nós deixaram e não conseguiram
responder, não conseguiram preencher. Na introdução, há o propósito também da apresentação dos objetivos. Como eu disse, os objetivos podem ser também traduzidos ou, portanto, substituídos por perguntas. E eu até gostaria aqui de frisar hipóteses, não é? Hipóteses, já falei isso para vocês. Em vez de perguntas, eu posso também fazer afirmações, afirmações temporárias, não é? E o desenvolvimento da pesquisa vai dizer, né? Vai atestar se aquelas afirmações temporárias podem ser indefinitivas, não é? Evidentemente. Deixam de ser hipóteses para serem teses, tá? Muito bem. Na introdução há todo um percurso, não é? Qual é o percurso? Se vocês observarem, vou colocar aqui o cursor, se vocês observarem que este triângulo é um triângulo invertido, o vértice está para baixo. Se vocês observarem, temos o vértice, temos a base, tá? A base do triângulo aqui está invertida, mas é assim mesmo. A introdução, para nós, então, explicarmos, para que eu explique para vocês de uma forma mais compreensível o formato da introdução, eu utilizo, na verdade não sou eu a utilizar, os autores utilizam, estou reproduzindo aqui, a ideia de um triângulo invertido. Vocês têm aqui, na base, vocês têm as ideias abrangentes. E temos aqui no vértice, né, temos as questões específicas. Então, o que é que acontece? Ou seja, na introdução, nós partimos de questões abrangentes e vamos afunilando essas questões para questões específicas, tá? Portanto, esta é a ideia, né? A ideia de um funil, pronto, a ideia de um funil. Um triângulo ou um funil. Muito bem. O método é a outra seção, ou secção, do artigo científico. Método aqui, alguns autores usam método. Nós, na psicologia, principalmente psicologia experimental, temos a tradição de usar a palavra método, mas em educação e em outras áreas usa-se metodologia. Muito bem. Nesta parte do artigo científico, qual é o propósito? Qual é o compromisso do articulista, né? do redator do artigo? É apresentar os procedimentos que foram envolvidos na concretização da pesquisa, para garantir que o leitor interprete corretamente os resultados e possa reproduzir o estudo caso seja necessário, caso seja do seu interesse. Como nós dizemos no Brasil, na gíria, né, na linguagem comum, dizemos pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Eu preciso, então, na metodologia ou no método, fazer com que o leitor saiba qual é o pulo do gato. Porque se ele quiser, de fato, replicar essa pesquisa, ele possa utilizar os mesmos procedimentos que eu utilizei. O método é a coluna dorsal de um estudo realizado, né? É a parte do artigo que pode ser tão extensa quanto for necessário, respeitando-se, evidentemente, o limite máximo de palavras quando houver esse limite. Temos ainda, dentro do método, temos os tópicos. Nesta parte, a preocupação é descrever o desenho do estudo, né? Portanto, há um compromisso em descrever como é que foi o desenho, né? O delineamento do estudo. Mas isso é opcional, nem todos os autores gostam, né, ou aceitam a ideia de descrever. Eu gosto de descrever detalhadamente tanto o desenho, como é que foi o desenho do estudo, né, da pesquisa. Eu geralmente gosto de detalhar, tá, o desenho utilizado para haver mais transparência ao leitor acerca dos passos metodológicos que eu dei, né, que eu segui. A população, né, os participantes da pesquisa,
devem ser informados, não é? A população deve ser informada. Há uma obrigatoriedade, né, de informar os participantes. Então, nós temos que caracterizar detalhadamente os critérios utilizados para incluir ou excluir os participantes, né? É preciso também dizer quantos participantes, o número total dos participantes que foram selecionados, inclusive foram excluídos também. Porque dependendo do objetivo do estudo, eu posso, em princípio, esperar trabalhar com 10 ou 15 ou 20 participantes, mas à medida que eu entrevisto esses participantes, eu posso concluir que alguns estão aptos para participar e outros não, então eu vou selecionar alguns em detrimento de outros, mas eu devo ter clareza e explicitar os critérios utilizados tanto para incluir quanto para excluir os participantes. Preciso também, isso é bom dizer para vocês, nós todos precisamos caracterizar os nossos participantes em termos de demografia, dados demográficos, a idade, o gênero, a escolaridade, o local de residência dos participantes e outros dados importantes que precisam ser inseridos, explicitados. Os materiais, os procedimentos da pesquisa, isso tudo faz parte também do método ou da metodologia, são informações que funcionam como uma espécie de guia para a reprodução do estudo, como eu já disse, para a replicação do estudo. É uma parte em que há a descrição de medidas utilizadas, tá? Quando for o caso, e como o estudo foi conduzido, como foi implementado. Há uma preocupação em apresentar a forma de análise dos dados, ou seja, se os dados, se previu analisar os dados na forma de apresentação de tabelas e gráficos, ou só tabelas, ou só gráficos, ou as duas coisas, ou não, ou é simplesmente a descrição, né, dos dados, dos resultados, né, analisados, evidentemente, e a forma de análise pode não implicar, não necessariamente a apresentação desses dados, que nesse caso agora são resultados, na forma de tabelas e gráficos ou nas duas formas. Muito bem, mas a forma utilizada para analisar os dados deve ser sim, apresentada, informada. Os resultados são outra parte já do artigo científico, evidentemente que um artigo científico que não tiver resultados, ele não é artigo. Os resultados têm que estar presentes, têm que ser apresentados. Agora, vejam bem, nós sempre devemos ter compromisso de fazer uma relação entre quando apresentamos os resultados, tá? Devemos relacionar os resultados com as perguntas ou os objetivos que foram estabelecidos no projeto de pesquisa. Se houver muitos resultados ou objetivos a serem explorados, recomenda-se que esta parte dos resultados seja dividida, então, em tópicos, para facilitar o entendimento. É por isso que, em muitos casos, a descrição dos resultados ela é feita em tópicos, né? Para haver uma apresentação exaustiva dos resultados e não uma apresentação portanto, que impeça a transparência dos assuntos em cada tópico. Obrigatoriamente se deve apresentar tabelas quando a pesquisa exigir, né? A apresentação de tabelas de gráficos, etc., ou então quadros. Isso facilita o entendimento dos resultados. Há situações em que não há apresentação de tabelas nem gráficos nem quadros, mas há uma descrição dos resultados e essa descrição tem que ser feita de forma muito compreensível para facilitar o entendimento. As tabelas são úteis para apresentar valores referentes a uma série de variáveis ou categorias que ficariam repetitivos se fossem descritos por meio do texto. O texto, às vezes, é muito cansativo, né? Não significa, caros formandos e caras formandas, que no artigo científico a apresentação pura e simples de tabelas e gráficos
já fala por si. Não, as tabelas e gráficos não são autoexplicativos. Nós temos que apresentar, sim, mas descrever os resultados, mesmo que haja tabelas e gráficos ou quadros. A discussão é a parte já que finaliza, né? Finaliza o artigo científico, e aqui eu gostaria de chamar a atenção agora para o triângulo não invertido, o triângulo apresentado na forma tradicional. Vejam que antes, na introdução, nós tínhamos a base para cima, e agora, na discussão, a base é para baixo. Ou seja, tá? A preocupação agora, na discussão dos resultados, é fazer com que o leitor perceba que as questões específicas do estudo, né, que os resultados permitiram elaborar, essas questões têm a ver agora com a ampla literatura, das questões mais abrangentes, né? Então, a função da discussão é resgatar os principais achados do estudo, né, questões específicas, discutir o conhecimento gerado por estes resultados, tá? E discutir como esse conhecimento pode contribuir para o contexto científico atual, certo? Então, o formato é este. Portanto, agora nós temos questões específicas, portanto, os achados do estudo, né? As descobertas do estudo, são as questões específicas do estudo. Agora, como é que essas questões específicas, como esse achado pode levar, né? Pode conduzir aos achados mais abrangentes, né? Da literatura? Essa é a função da discussão, ligar, né? Os resultados que eu obtive num determinado estudo com os resultados que outros autores obtiveram com relação a este estudo. Esta é a beleza do artigo científico, que há sempre interlocução entre o pesquisador, os resultados que ele obteve e os resultados que a literatura aponta. Tá? Veja bem, na introdução ele vai nas fontes, né, na literatura, para verificar o que se produziu, e agora ele volta para a literatura para dizer, ok, aquilo que eu consigo obter pode ajudar a entender as questões abrangentes que são feitas, que são colocadas na literatura. Não significa que eu consigo, como cientista, responder bem às questões que eu propus. Pode ser que eu não consiga. Então, eu devo de dizer o seguinte, estudos futuros podem continuar este estudo e podem trazer mais luz para essas questões. É isso que eu faço na discussão. Evidentemente, gostaria de frisar aqui que o autor de um artigo científico não pode ficar neutro, ele tem que se posicionar, tá certo? Portanto, ele tem que se afirmar aqui, né? Ele tem que discutir os resultados, tá? E não ficar neutro, ele tem que interpretar os seus resultados. Então, ele tem que contextualizar os resultados, tá? Com a literatura atual, tá? E tem que dizer se e como os achados do estudo respondem ao que não se sabia até o momento. Isso é o posicionamento dele. Daí é a participação do autor do artigo, né? Este é o aspecto inovador do seu trabalho. E é recomendável que faça referência às limitações do estudo, como eu disse, para que sugira perspectivas futuras, né? Tanto para que outros interessados na resposta às questões que não foram respondidas possam fazê-lo, né? Incentivar a exploração de novos aspectos sobre o tema. A conclusão, como a palavra está dizendo, é a parte final mesmo de um artigo científico. Determinadas áreas de conhecimento usam a palavra conclusão, outras áreas não utilizam a palavra conclusão, utilizam a expressão considerações finais. A função desta parte final do artigo científico é responder aos objetivos propostos, enfatizando a novidade encontrada
nos resultados ou a não novidade encontrada. Pode ser que uma pesquisa não tenha produzido, portanto, achados que possam indicar que houve algum avanço. Pode acontecer também isso. Aqui, a função também é a utilização do verbo no presente, recomenda-se utilizar o verbo no presente, tanto, né? E não no passado. Agora, uma observação aqui é importante fazer. Em alguns periódicos científicos, a conclusão não constitui uma seção independente. Em alguns, a conclusão é um tópico que está dentro, portanto, da própria discussão dos resultados. Ainda assim, deve ser disposta ao final da discussão, tá? A conclusão. Tá? Então, ao final da discussão, mesmo que eu não queira utilizar a palavra conclusão, eu devo realmente sintetizar, tá? Com uma frase simples, tá? A parte final do trabalho. Por exemplo, podemos colocar essa parte final desta forma. Em suma, os achados indicam que... Pronto. E eu devo dizer o que que eles indicam. Ok? O resumo e o título eu deixei aqui para a parte finalíssima mesmo do artigo científico, mas não significa, caros formandos e caras formadas, que necessariamente o resumo e o título estejam inseridos espacialmente na parte final do artigo. Há casos em que o resumo e o título são inseridos no início do próprio artigo. Depende da tradição científica, tá? Portanto, não há uma obrigatoriedade de o resumo e título estarem no início ou no final do artigo. Ok? Muito bem. A função do resumo e do título é despertar a atenção do leitor para o artigo. Como eu já disse, uma aula passou, o resumo, se ele for muito bem feito, ele estimula, ele aumenta a probabilidade de o leitor ler o artigo todo. Se o resumo for confuso, ele permite que o autor, a priori, descarte o próprio artigo. Ele não vá ler o artigo. Muito bem. A função também é explicitar o conteúdo do artigo. Como eu já disse na aula passada, o resumo é um mini artigo. Ele tem todas as partes do artigo, embora não se deva utilizar a palavra que se remete a cada parte do artigo. Não se usa no resumo a palavra introdução, não se usa a palavra método, não se usa a palavra resultados, não se usa a palavra discussão. Mas todos os conteúdos dessas partes estão explicitados e devem ser explicitados no resumo e no título. Resumos e títulos bem estruturados, informativos e reflexivos. Portanto, se forem bem estruturados, bem informativos e permitam a reflexão, permitem, portanto, contribuem para a atenção, a grande atenção à leitura do artigo, como eu já disse. Fornecem uma visão geral da história do trabalho, tá? Da história, tanto do empreendimento científico que foi feito, usando uma linguagem clara, uma linguagem concisa. É uma miniatura do estudo, tanto como eu já disse para vocês. O resumo tem uma natureza sintética ilimitada, a clareza deve existir tanto para as pessoas que lerão o texto na íntegra, quanto para as pessoas que não o farão. Então, o resumo tem esta função. Caros formados e caras formadas, com isto, termino esta videoaula na expectativa de que, de alguma forma, esteja ali interligada com as aulas anteriores e possa estar interligada, evidentemente, com a última videoaula que apresentarei e, assim, também cumprindo a função de preparar vocês para o trabalho final que está apresentado na forma de artigo científico. Muito obrigado pela atenção dispensada e até a próxima videoaula.